Cláudio sempre acreditou que a velocidade era sua maior paixão e sua maior salvação. Desde criança, ele se sentia mais vivo quando estava ao volante, desafiando curvas, o vento e até o próprio destino. Aos 32 anos, ele não era mais o prodígio das pistas, mas ainda mantinha sua reputação de ser um dos motoristas mais habilidosos da região. Depois de um acidente grave anos atrás, que o afastou do mundo profissional das corridas, Cláudio começou a trabalhar como entregador de luxo para clientes particulares. Não era o glamour que ele sonhava, mas permitia que ele continuasse próximo de sua paixão e, acima de tudo, dirigindo os carros mais potentes que o dinheiro poderia comprar. Por trás da confiança ao volante havia um homem que frequentemente lutava contra a ideia de que talvez tivesse desperdiçado seus melhores anos. A cicatriz em sua clavícula, resultado do acidente que encerrou sua carreira, era um lembrete constante de que ele não era invencível. Mas Cláudio tinha uma coisa em mente: nunca desistir. Ele acreditava cegamente que, enquanto tivesse controle do volante, poderia superar qualquer obstáculo. Naquela noite específica, Cláudio estava em um Dodge Challenger preto, com o ronco potente do motor ecoando pela estrada deserta. Ele havia acabado de finalizar uma entrega em uma cidade vizinha e estava dirigindo de volta para casa. Eram quase 2 da manhã e ele estava exausto, mas a adrenalina de estar ao volante o mantinha alerta. Para ele, dirigir à noite era quase terapêutico. A ausência de tráfego, a sensação de liberdade e o som do motor criando uma trilha sonora particular o faziam se sentir como se estivesse no controle de tudo novamente. Cláudio ajustou o GPS no painel do carro. O sistema sugeriu uma rota alternativa que economizaria 20 minutos. Ele hesitou por um segundo. Conhecia bem a estrada principal, mas 20 minutos eram 20 minutos, e ele estava ansioso para chegar em casa e descansar. Por que não? Swing disse em voz alta, girando o volante para entrar na rota sugerida. A nova estrada era surpreendentemente isolada, mas Cláudio não se incomodou. Ele gostava de estradas vazias, onde podia testar os limites do carro sem preocupações. O asfalto parecia recém-pavimentado, sem buracos ou irregularidades, o que era um alívio. No entanto, à medida que avançava, algo começou a incomodá-lo. As árvores ao longo da beira da estrada pareciam mais altas e mais densas do que o normal, e uma névoa começou a se formar, reduzindo sua visibilidade. Cláudio balançou a cabeça. Talvez fosse o cansaço pregando peças, ele pensou. Mas mesmo assim reduziu a velocidade levemente, algo raro para ele. O silêncio ao redor era quase absoluto, exceto pelo som do motor e pelos pneus deslizando suavemente pelo asfalto. Ele ligou o rádio para quebrar o desconforto, mas apenas estática preenchia os alto-falantes. Que droga! Deve estar sem sinal por aqui, murmurou desligando o rádio. Enquanto dirigia, Cláudio notou algo peculiar. A estrada parecia interminável. Ele já estava dirigindo por quase 15 minutos, mas não havia cruzado com nenhum outro carro, nem mesmo com placas ou sinais que indicassem onde estava. Olhou novamente para o GPS, mas a tela mostrava que ele ainda estava no trajeto certo. A linha azul brilhava, indicando que ele deveria continuar em frente. Ok, Cláudio, você está só cansado. Não tem nada demais. É só uma estrada isolada, disse para si mesmo, tentando afastar o desconforto crescente. Mas no fundo algo estava errado e ele sabia disso. Cláudio continuava a dirigir pela estrada deserta, mas o desconforto em seu peito começava a crescer. Ele já havia viajado por rotas remotas antes, mas algo nessa estrada parecia diferente. A paisagem ao redor era estranhamente homogênea, como se ele estivesse passando pelo mesmo trecho repetidamente. As árvores eram altas, retorcidas, com galhos que pareciam se inclinar em sua direção conforme ele avançava. A névoa agora estava mais densa, refletindo os faróis do Dodge Challenger e criando um efeito quase hipnótico. Isso não faz sentido, resmungou olhando novamente para o GPS. A rota ainda estava marcada, mas a distância até o destino parecia não diminuir. Ele pressionou os botões do sistema, tentando atualizar o trajeto, mas o GPS travou, congelado na mesma tela.
Ótimo, agora você resolveu me deixar na mão, né? Zrenia disse, batendo de leve no painel. Ele tentou ligar o celular, mas a tela mostrava sem serviço. Enquanto tentava racionalizar o que estava acontecendo, ele notou algo que gelou sua espinha. Havia marcas de pneus no asfalto à sua frente, como se outro carro tivesse freado bruscamente. Porém, ele tinha certeza de que não havia nenhum veículo à sua frente minutos atrás. Ele diminuiu a velocidade e passou por cima das marcas, olhando pelo retrovisor. Quando verificou novamente a frente, percebeu algo ainda mais perturbador. As marcas de pneus estavam ali novamente, como se ele tivesse passado pelo mesmo ponto 2 vezes. Cláudio freou bruscamente, fazendo o Challenger derrapar levemente na pista. Ele saiu do carro tentando se situar. O ar estava frio e o silêncio era quase opressor. Ele olhou para a estrada à sua frente e para trás, mas tudo parecia exatamente igual. O mesmo trecho de asfalto, as mesmas árvores e agora as mesmas marcas de pneus. Isso não é possível, sussurrou, sentindo o coração acelerar. Ele voltou para o carro e respirou fundo, tentando se acalmar. Ok, Cláudio, você já passou por situações difíceis antes. Isso não é nada. É só uma falha no GPS. Você vai dar meia volta e sair daqui? Ele girou o volante e começou a retornar pelo caminho de onde veio. Porém, algo estranho aconteceu. Logo após dirigir alguns metros, ele percebeu que a estrada atrás dele havia desaparecido. O que antes era um trecho de asfalto agora era apenas uma parede densa de árvores e névoa. Não, isso não é real, disse, engolindo em seco. Ele saiu do carro novamente, caminhando até onde a estrada deveria estar. Quando tocou as árvores, sentiu o toque áspero da madeira, como se sempre tivessem estado ali. Cláudio respirou fundo, tentando manter a calma. Ele voltou para o carro e acelerou na direção oposta, desta vez ignorando o GPS. O carro rugiu enquanto ele ganhava velocidade, mas a sensação de déjà vu só aumentava. A cada quilômetro percorrido, ele via os mesmos detalhes. As mesmas árvores, os mesmos galhos tortuosos, a mesma névoa. Era como se estivesse preso em um looping infinito. Isso não pode estar acontecendo! Componente Placement gritou, batendo no volante. Ele parou o carro novamente e saiu, dessa vez gritando para o vazio. Se alguém está brincando comigo, apareça agora! Isso não é engraçado! O silêncio foi a única resposta. Cláudio começou a caminhar pela estrada, deixando o carro para trás por alguns minutos. Ele precisava entender o que estava acontecendo. Foi então que encontrou algo que o fez congelar no lugar. Um pedaço de para-choque no acostamento, com arranhões profundos e marcas de ferrugem. Ao lado havia uma placa amassada com um nome quase ilegível. Ele pegou o para-choque e olhou para os detalhes. Reconheceu o modelo do carro imediatamente. Era de um Dodge Challenger, exatamente como o dele. Isso não pode ser verdade, disse, recuando. Ele olhou para frente e viu mais peças espalhadas pela estrada, todas parecendo pertencer a carros diferentes. Havia fragmentos de vidro, uma roda amassada e até um retrovisor. Era como se a estrada fosse um cemitério de veículos. O som do vento começou a aumentar, como se sussurros estivessem vindo de todos os lados. Cláudio correu de volta para o carro, trancou as portas e ligou o motor. Ele precisava sair dali, custasse o que custasse. O motor do Dodge Challenger rugia com força, mas a sensação de impotência crescia a cada metro. Cláudio estava pisando fundo no acelerador. O velocímetro marcava mais de 120 km por hora, mas a estrada parecia interminável. Cada curva, cada pedaço de asfalto, cada marca de pneu no chão era uma repetição do que ele já havia visto antes. O suor começava a escorrer por sua testa, suas mãos agarravam o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Por que isso está acontecendo comigo? Swingou enquanto batia no painel. Ele nunca se sentiu tão fora de controle e essa sensação o consumia. Para um homem que sempre viveu no limite, confiando em sua habilidade de dominar qualquer máquina, estar à mercê de uma estrada que parecia brincar com ele era insuportável. De repente, ele viu algo no horizonte, luzes piscando. Era um alívio momentâneo. Poderia ser outro carro, um posto de gasolina ou até alguém que pudesse ajudá-lo. Finalmente!
Zrenia! Exclamou, acelerando ainda mais para alcançar as luzes. Mas, conforme ele se aproximava, percebeu que elas não estavam se movendo. Eram luzes de emergência piscando em um carro parado no meio da estrada. Cláudio diminuiu a velocidade e parou ao lado do veículo. Era um sedã velho com a pintura desgastada e as janelas embaçadas. Ele saiu do Dodge cauteloso e se aproximou. Ei, tem alguém aí? Component Placement gritou, batendo na janela do motorista. Não houve resposta. Ele tentou abrir a porta, mas estava trancada. Foi até o lado do passageiro, mas encontrou o mesmo problema. Finalmente olhou para dentro através do vidro embaçado e viu algo que fez seu coração disparar. O interior do carro estava coberto de marcas de mãos, como se alguém tivesse tentado desesperadamente sair dali. Algumas marcas pareciam recentes, ainda frescas, enquanto outras já estavam secas. Que diabos aconteceu aqui? Zrenia murmurou recuando. Ele olhou ao redor, mas a estrada estava deserta. O silêncio era tão profundo que ele podia ouvir sua própria respiração e o som do vento cortando a névoa. Voltou para o Dodge e ligou o motor novamente, decidido a continuar. Mas antes que pudesse avançar, algo apareceu em seu retrovisor. Uma figura parada no meio da estrada, imóvel. Cláudio congelou. A figura parecia humana, mas estava distante demais para ele distinguir detalhes. Ele respirou fundo e decidiu sair do carro para confrontá-la. Ei, você está bem? Precisa de ajuda? Sua voz ecoou na escuridão. A figura não respondeu nem se moveu. Cláudio deu alguns passos à frente, mas quando piscou, a figura havia desaparecido. Ele girou rapidamente, olhando em todas as direções, mas não havia mais ninguém. Isso não é real. Deve ser o cansaço. Só pode ser isso, disse para si mesmo, voltando ao carro. Ele estava tentando convencer a si mesmo, mas algo dentro dele sabia que havia algo muito errado. Enquanto dirigia novamente, algo ainda mais perturbador aconteceu. Ele começou a perceber que não estava sozinho. O som de passos ecoava pelo interior do carro, como se alguém estivesse caminhando no assoalho do veículo. Ele olhou pelo retrovisor, mas o banco de trás estava vazio. Não, isso é impossível, sussurrou, sentindo o pânico tomar conta. Ele virou a cabeça para olhar o banco de trás novamente e, por uma fração de segundo, viu um rosto no reflexo do espelho. Era pálido, com olhos fundos e sem expressão. Cláudio apertou o volante, tentando manter o controle, mas sua mente estava à beira do colapso. Ele começou a gritar. O que você quer de mim? Diga logo, eu não vou desistir, entendeu? Seja lá o que for, não vai me quebrar. O som dos passos parou e o silêncio voltou. Mas esse silêncio não era reconfortante. Era pesado, sufocante, como se a estrada inteira estivesse segurando sua respiração. Foi então que Cláudio viu algo à frente que o fez frear bruscamente. No meio da estrada havia um carro idêntico ao dele, um Dodge Challenger preto com os faróis acesos, mas sem ninguém ao volante. Ele saiu do carro mais uma vez com as pernas trêmulas e a respiração pesada. Quando se aproximou do veículo, viu que o interior estava vazio, exceto por algo no banco do motorista. Uma foto. Ele pegou a imagem com as mãos trêmulas. Era uma foto dele próprio, ao lado de um carro de corrida tirada anos atrás, antes de sua carreira ser destruída pelo acidente. Ele sentiu um nó na garganta. O que isso significa? Isso é uma piada? Ele gritou para o vazio, mas novamente não houve resposta. Quando voltou para o Dodge, percebeu que as luzes do outro carro haviam se apagado e ele estava novamente sozinho. Mas agora ele sabia. A estrada não estava apenas brincando com ele. Ela o conhecia. Cláudio sentou-se no banco do motorista, os cotovelos apoiados no volante enquanto tentava recuperar o fôlego. Sua mente girava em um turbilhão de pensamentos, mas nenhuma explicação fazia sentido. Ele estava preso, isso era evidente. A estrada tinha vida própria e, mais do que isso, ela estava jogando com ele, puxando os fios de algo que ele não conseguia compreender completamente. Ele olhou para a foto em suas mãos, seus dedos tremendo levemente. Era uma lembrança de um tempo que ele preferia esquecer, mas que nunca conseguiu realmente superar. O acidente que destruiu sua carreira não foi apenas um evento isolado.
Foi o ponto de ruptura na sua vida, o momento em que ele perdeu tudo, sua chance, seu futuro e, acima de tudo, sua fé em si mesmo. Essa estrada parecia querer que ele enfrentasse isso, mas de que forma? Cláudio ligou o motor mais uma vez, sentindo o coração acelerar junto com o rugido do Challenger. Ele decidiu que não importa o que acontecesse, ele seguiria em frente. Não havia mais nada a perder. Pisou fundo no acelerador e o carro disparou pela estrada. A névoa parecia se abrir à sua frente, mas ao mesmo tempo o ambiente ao redor ficava cada vez mais distorcido. As árvores agora se inclinavam grotescamente, como se estivessem se retorcendo de dor, e o asfalto parecia se contorcer como se estivesse vivo. Enquanto dirigia a toda velocidade, Cláudio começou a ouvir vozes. No início eram sussurros indistintos, mas logo se tornaram gritos. Ele reconheceu alguns deles. Eram vozes que ele ouvira antes, vozes de pessoas que ele havia deixado para trás em sua obsessão pela velocidade e pela vitória. Lembrou-se de seu antigo chefe de equipe que o alertara repetidamente sobre os riscos que ele corria. Lembrou-se de sua ex-namorada que implorou para que ele fosse mais cuidadoso, que pensasse em suas escolhas. Lembrou-se, acima de tudo, da voz de seu pai, que sempre acreditou nele, mas que morreu antes de ver o filho se tornar uma estrela. As memórias vieram como flashes, cada uma mais dolorosa do que a anterior. Cláudio apertou os olhos, tentando bloquear as imagens e os sons, mas eles continuavam. Chega! Eu não vim aqui para relembrar isso. Eu só quero sair daqui. Component Placement gritou, batendo no volante. Mas a estrada não parecia ouvir. Finalmente ele avistou algo à frente. Um cruzamento. Era a primeira vez que ele via algo diferente desde que entrou naquela rota maldita. Havia duas opções. Continuar em frente ou sair do carro e seguir a pé por um caminho estreito que surgia à esquerda. O GPS milagrosamente voltou a funcionar e a voz robótica ecoou pelo carro. Continue em frente para chegar ao destino. Cláudio olhou para a tela. O destino marcado era lugar nenhum. Ele sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele sabia que continuar dirigindo significava ceder ao controle da estrada, aceitar o destino que ela havia traçado para ele. Mas a ideia de abandonar o carro, sua última conexão com tudo o que ele era, parecia insuportável. O Dodge Challenger não era apenas um veículo, era um símbolo de sua identidade, de tudo o que ele havia conquistado e perdido. Cláudio desligou o motor e saiu do carro. Ele ficou parado por um momento, olhando para o caminho estreito. A névoa parecia menos densa ali, mas o silêncio era ainda mais profundo. Ele sabia que, ao seguir por aquele caminho, estaria desistindo do controle, abandonando a única coisa que sempre lhe deu segurança: o volante. É isso que você quer de mim? Component Placement perguntou para a estrada como se ela pudesse responder. Quer que eu abandone tudo, que eu desista do que sou? Ele olhou para o Dodge uma última vez, o motor ainda quente, os faróis iluminando o vazio. Com um suspiro pesado, ele deu o primeiro passo no caminho estreito. Cada passo parecia uma luta contra si mesmo, contra tudo o que ele acreditava ser. A estrada atrás dele começou a desaparecer, como se nunca tivesse existido. O som do motor do Dodge foi engolido pelo silêncio e Cláudio sentiu uma estranha sensação de alívio misturada com medo. Ele continuou andando sem olhar para trás, até que a névoa finalmente se dissipou. Quando chegou ao fim do caminho, encontrou algo surpreendente. Uma estrada comum, com sinais, luzes e, ao longe, uma cidade. Ele estava de volta ao mundo real, mas algo dentro dele havia mudado. Pela primeira vez em anos, Cláudio sentiu que talvez fosse possível recomeçar. A noite ainda parecia envolver tudo ao redor, mesmo enquanto as luzes da cidade surgiam à distância. Cada passo que eu dava parecia mais pesado, como se eu estivesse carregando o peso de todas as decisões que tomei na vida. Mas, ao mesmo tempo, havia algo libertador. Era como se eu finalmente tivesse entendido algo que sempre me escapou, algo que a estrada tentou me ensinar. Por anos eu vivi buscando controle sobre o carro, sobre o meu destino, sobre as pessoas ao meu redor.
Eu achava que enquanto estivesse ao volante, enquanto fosse rápido o suficiente, forte o suficiente, eu poderia vencer qualquer coisa. Mas agora, olhando para trás, ou melhor, para o que não existe mais atrás de mim, percebo que essa obsessão pelo controle foi o que me prendeu. O acidente que destruiu minha carreira não foi apenas um erro de cálculo, foi consequência de uma vida inteira de escolhas impulsivas, de achar que eu era invencível, de não ouvir ninguém. Doeu muito admitir isso, mas a estrada naquela noite me forçou a encarar quem eu realmente era. Enquanto caminhava, comecei a refletir sobre todas as pessoas que deixei para trás. Meu pai, que sempre acreditou em mim, mas que nunca ouvi como deveria. Minha ex-namorada, que só queria que eu olhasse além de mim mesmo. Meu chefe de equipe, que me alertou sobre os limites que eu insistia em ignorar. O silêncio da estrada não era apenas um vazio, era um eco das vozes que eu escolhi ignorar. Eu sempre disse a mim mesmo que o carro era minha vida, que o volante era minha razão de existir. Mas naquela noite eu entendi que, às vezes, para seguir em frente, é preciso deixar para trás o que você mais valoriza. O Dodge Challenger era mais do que um carro para mim. Era um símbolo da minha identidade, da minha teimosia, do meu ego. Abandoná-lo foi como rasgar uma parte de mim mesmo, mas foi necessário. Agora, enquanto caminho em direção às luzes da cidade, sinto algo que não sentia há muito tempo: esperança. Não sei o que me espera lá, mas pela primeira vez não estou tentando controlar o que vem a seguir. Não estou tentando prever cada curva, cada obstáculo. Estou apenas andando, permitindo que o caminho me leve. Talvez a estrada tenha sido uma metáfora, um teste para me mostrar que minha busca obsessiva por controle era o que realmente me prendia. Ou talvez tenha sido algo mais real, algo que nunca vou conseguir explicar. Mas, seja o que for, ela me deixou uma lição que nunca esquecerei. Nem sempre é sobre vencer. Às vezes é sobre saber a hora de parar, respirar e aceitar que nem tudo está em nossas mãos. Eu ainda sou Cláudio, o homem que ama a velocidade, o risco e a adrenalina. Mas agora sou também alguém que entende que, para seguir em frente, é preciso deixar o passado para trás. O volante não é mais a única coisa que define quem eu sou. E chegamos ao fim de mais um episódio do canal Fatos Inesperados. Esperamos que tenha gostado e considere nos apoiar através de um simples like. Além disso, esperarmos que possa compartilhar com os amigos e se inscrever em nosso canal para novas aventuras.